Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao MATLAB para Engenheiros e Cientistas e na aula de hoje abordaremos o primeiro laço que vamos ver nessa sequência de vídeos agora já mais focada para estruturas de repetição. O nosso primeiro laço, o laço for, ele tem uma estrutura muito simples, mas antes de a gente começar a abordar essa estrutura específica em si, vamos entender qual é o contexto de aplicação dos laços, ou loops do inglês. Pessoal, sempre que queremos repetir uma quantidade de instruções por N vezes, é ideal que a gente não programe essas N vezes, essa N repetições da mesma instrução ou repetições do mesmo conjunto de instruções. Amarrar tanto o nosso código fazendo essa repetição de código, ela não é o ideal porque a gente acaba fechando muito a aplicação do nosso programa, do nosso script. Imagina então que para um determinado usuário eu resolvo um problema repetindo uma certa quantidade de instruções por 10 vezes. Mas um outro usuário também interessado no mesmo programa, a necessidade dele era baseada em 15 repetições. E aí eu vou ter que estar fazendo sempre alterações do meu código para que um ou outro usuário vá podendo utilizar. E isso aí tornar o nosso software muito amarrado, o menos abrangente possível, digamos assim. O ideal é justamente o contrário, é que o nosso software, uma vez implementado, ele seja muito abrangente, ou o máximo abrangente possível, e aí eu consigo ajudar vários usuários com uma mesma implementação, sem ter que estar fazendo alterações a cada mudança de usuário. Esse é o contexto em que a gente vai estar estudando então ambos os nossos laços, tanto o laço for, específico para essa aula, quanto na próxima aula estudaremos o laço while. Para iniciar uma exemplificação, eu vou abrir aqui um novo script. Vamos resolver a priori um problema muito simples, que é mostrar a contagem de 1 a 5 no nosso console, no nosso command window. Para iniciar o nosso script, vou estar limpando a tela, vou estar deletando possíveis variáveis, como um bom hábito de programação. Na sequência, você, usuário, pode estar se perguntando se eu poderia, nesse propósito de mostrar uma contagem de 1 a 5, por exemplo, amarrar o nosso programa, programando dessa forma a mostragem do valor 1, vou copiar, vou colar 5 vezes, e aí vou simplesmente alterar o argumento da disp. Aqui vai ser 2, 3, 4 e por último 5. Esse nosso raciocínio de repetir uma função de saída, como a disp 5 vezes, ela resolve de fato o problema de mostrar uma contagem de 1 a 5. Mas a partir do momento que a gente quiser mostrar de 1 até um valor diferente, de 5 maior, por exemplo, de 1 a 10, a gente já teria que fazer alterações de código para conseguir atender a essa demanda, o que não é o ideal. A ideia é que nossos programas sejam o mais abrangentes possível, como comentado. Mas, de toda forma, vou pedir execução do código. Vou estar salvando esse nosso arquivo como laço for. Vou salvar. Então, vejam aqui que a execução já aconteceu. Eu tenho aí os valores de 1 a 5 na minha command window. Ok, pessoal? Mas vamos melhorar aqui esse nosso software, já aumentando o leque de possibilidades dele. A ideia é que o meu usuário possa, num sentido mais amplo, controlar quantas repetições ocorrerão de uma certa quantidade de instruções, ou mesmo que só uma instrução. Mas a priori eu vou deixar um pouco amarrado, ainda assim utilizando um laço. Eu vou limitar um pouco o nosso script em si, utilizando um laço. E a estrutura dele no MATLAB é muito simples, a estrutura do laço for. Eu inicio aqui com a palavra reservada for e encerro nossa estrutura com a palavra end, tal qual a gente já vem fazendo o encerramento de if, encerramento de switch case, encerramento também do bloco try-catch visto na aula anterior. E na sequência, a chamada da palavra reservada for, eu inicio uma dada variável que partirá de um valor inicial
irá sendo incrementado a cada repetição de um certo valor e encerrará num valor final. Pessoal, vou repetir. A estrutura for, ela solicita a inicialização de uma variável a partir de um determinado valor. Ela pede que a cada nova repetição um valor seja incrementado ou decrementado, se a ideia foi diminuir, né? Incrementado para aumentar. E ela pede que a gente preencha a estrutura com um valor final. Aqui eu estou dizendo para o MATLAB que eu quero que a minha variável de contagem, por isso esse nome que eu dei um pouco intuitivo, né, nesse sentido, mas fica ao bel prazer do usuário. O nome da variável que a gente vai estar inicializando no for. Eu quero que a minha variável conte, ela inicie de 1. A cada nova repetição ela aumente uma unidade ao seu valor anterior e ela encerre quando o valor da variável conte for igual a 5. A cada execução desse meu for, eu quero então que seja mostrado o valor da minha variável conte. Pessoal, vamos raciocinar juntos. Quando eu iniciei a minha variável conte, ela tinha o valor 1, como vocês estão visualizando aqui. O programa foi interpretado na sua linha 4, a variável conte é inicializada com o valor 1, ok. Na sequência, o MATLAB vai ler a linha 5, vai mostrar esse valor 1 que está temporariamente armazenado em conte, vai para a linha 6 é a palavra end. Por se tratar de um laço, o MATLAB redireciona a execução novamente para a linha 4, faz o último valor que conte tinha, ou seja, 1, ser aumentado em uma unidade, ou seja, a gente vai para 2 nesse exato momento. O MATLAB então verifica se 2 é igual a 5. No caso contrário, ele continua executando a nossa linha 5, ou seja, nela o MATLAB mostra o valor de conte, que agora é 2, vai para a linha 6 na sequência. A linha 6 é o encerramento do laço, ele redireciona para o começo de novo, e aí a nossa variável conte, que é 2, torna a ser mais uma vez adicionada de uma unidade, vai para o valor 3 nesse exato momento. O MATLAB verifica se 3 é igual a 5, como não é, então executa a nossa linha 5, mostrando o valor do contador, faz esse processo até que quando o MATLAB ele faça a variável conte assumir o valor 5, o MATLAB compara com 5, detecta que são iguais ambos os valores, executa novamente essa nossa instrução da linha 5, mostrando o valor 5 da variável conte, bate aqui no end e aí não ocorre mais a próxima mostragem do valor da variável conte, porque na próxima incrementação a minha variável conte já assumiria o valor 6, sendo 6 um valor diferente de 5. Então nesse momento, por ser diferente, o nosso contador fica limitado só até esse valor final. A ideia é que esse seja o valor de início, esse é o nosso incremento e esse é o último valor possível. Então, por 6 já extrapolar, já está fora do nosso limite, né? Aqui a gente está fazendo repetições enquanto para a nossa variável sendo menor ou igual a 5. Então, nesse momento a gente já não vai mais executar a instrução da linha 5. O MATLAB sai diretamente para a linha que estiver abaixo do nosso end, o end que encerra esse for. Como não temos nada, o programa dá então por encerrado. Vamos ver a execução. Vou pedir aqui executar. Vejam aqui a execução do nosso programa. Eu tenho de 1 a 5 sendo mostrado na minha tela. Ok, pessoal? Então, bem simples o funcionamento dessa nossa estrutura. Bem simples também a estrutura em si, a composição da estrutura, a sintaxe da estrutura. E agora vem o momento, digamos assim, o auge dessa nossa videoaula, que é o momento em que eu entrego a cada usuário a responsabilidade,
o poder de dizer quantas vezes essa amostragem de tela ela vai ser executada, já que ela é o único comando que temos dentro do laço. Nesse nosso primeiro exemplo, a gente teve a intenção de fazer ela ser executada 5 vezes. E para cada execução, obviamente, a gente mostrou o valor que a variável cont tinha no momento, de 1 a 5. Agora, para me entregar esse poder ao usuário de delimitar quantas repetições eu vou ter dessa nossa instrução da linha 5, eu vou criar uma dada variável n que recebe o valor do input. E no input eu vou pedir ao meu usuário que digite o valor de repetições. Digite o valor de repetições. Ou eu posso contextualizar melhor assim. Digite até qual... Não, digite o valor máximo a ser exibido. Digite o valor máximo a ser exibido. Digamos que se meu usuário digitar 10, a gente vai estar mostrando de 1 a 10. Então, só que nesse momento a gente ainda continua fazendo a variável cont e somente até o valor 5. A ideia agora é que o cont vá até o valor n, por n ter sido a variável que armazenou o desejo do meu usuário. Se o meu usuário quiser até 15, então a gente vai executar de 1 até 15. Lembrando, pessoal, que em hipótese alguma eu posso construir essa linha 3 após o laço. Como o laço nesse momento está dependendo da variável n para ele ser devidamente executado, a minha linha onde eu crio n, onde eu alimento n, tem que ser obviamente chamada anteriormente a construção do próprio for, ok? Nunca cometer esse pequeno vacilo. Outra opção que a gente tem, e é bem interessante de utilizar ela no MATLAB, é que toda vez que o incremento for igual a 1, ele não precisa ser exibido. Mas também não vou deixar os dois pontos como está visível para vocês agora. A ideia é que se eu não coloco incremento, eu também retire um desses dois pontos aí da estrutura. Então, quando eu omito a aparição de um incremento, é porque eu estou fazendo automaticamente ele ser igual a 1. Sempre que eu for omitido, o MATLAB faz isso por padrão. Ok, pessoal? Então, vou tornar a executar aqui o nosso programa. Agora eu tenho o pedido dessa nossa linha 3 sendo exibido. Vou colocar aqui o valor 15. Vou pedir execução. Vejam então que o MATLAB cumpriu a contagem de 1 até 15. Ok, pessoal? De 1 até 15. Na sequência, agora vamos fazer uma aplicação dessa nossa estrutura a um contexto, por exemplo, de um problema que envolve contagem dentro da matemática. O caso, por exemplo, de cálculos de fatorial. Nós sabemos que para um dado número natural, a gente consegue calcular o fatorial no MATLAB através de uma função padrão, de uma função nativa, chamada de factorial. Factorial, ela calcula para um determinado argumento natural, por exemplo, então em menor valor, fatorial de 5, imediatamente o MATLAB me responde com o valor 120. A estrutura da função factorial é muito simples. O nome da função que calcula o fatorial e o devido argumento ao qual a gente quer estar calculando o fatorial dele. Ok, pessoal? Vamos agora implementar um script que reproduz o mesmo efeito da função factorial. Para isso, eu vou continuar mantendo aqui o pedido dessa nossa variável n, adotando que o n seja o argumento para o fatorial que a gente vai estar calculando. Eu vou fazer a minha variável fat assumir inicialmente o valor 1, e vocês vão entender agora por quê. Na sequência, a instrução que vai estar continuamente repetida já não é mais essa amostragem do valor de cont, e será assim, na verdade, a própria variável fat recebendo o seu valor,
vezes a variável, o valor que a variável cont tenha no momento. Pessoal, acompanhem comigo. Se eu der o argumento 2 para a variável n na execução dessa nossa linha 3, então vou deixar comentado, digamos, não 2, mas digamos que 4. Se eu der o valor 4 para a variável n, o que é que vai acontecer? Na sequência, a gente inicia uma variável com o nome fat igual a ela ao valor 1. A gente faz a nossa variável cont na execução da linha 5 assumir o valor 1. Então, a gente vai ter a execução da linha 6, começando de 1 e indo até n, ou seja, nesse nosso caso, indo até 4. Na primeira execução da linha 6, a gente vai ter na variável cont o valor 1 e vai ter na variável fat o valor 1. Nesse momento específico, a variável fat, então, vai guardar o valor 1. Lembrando que o processamento vai sempre se dar da nossa direita para depois vir para a esquerda. Então, o MATLAB bate nesse end, volta para o topo do laço, faz a nossa variável cont nesse momento, então assumir o valor 2, né? Vou deixar aqui como comentado, para vocês irem acompanhando esse raciocínio. Então, agora o meu cont é 2, cai aqui o valor 2, fat valia 1 na última iteração, vou deixar aqui também comentado, tinha me descuidado em não comentar. Então, eu tenho agora o cont valendo 2, o fat valendo 1. Então, o fat, nesse momento, assume o valor 2 vezes 1, cai então aqui o valor 2. Então, fat vai estar guardando o valor 2, a gente bate nesse end, volta para o topo do laço, a variável cont agora assume o valor 3, já que esse nosso incremento é unitário, né? Está sempre adicionando uma unidade à variável cont. Nesse momento, cai o valor 3 na variável cont, eu vou ter 3 então vezes a variável fat está valendo 2, então eu vou ter 2 vezes 3 dá 6. Nossa variável fat, nesse momento, assume o valor 6. Bato na linha end, volto para o topo, cont assume então o seu último valor possível, que é o valor 4, já que nesse momento a gente está se igualando ao n, que é a nossa variável que está delimitando o término do laço em si. Então agora eu tenho cont com 4, vou executar novamente a linha 6. Cont tem 4 vezes o valor atual de fat é 6. Vou ter 4 vezes 6, então o valor do fatorial 24. 24 vai ser armazenado, nosso laço já não vai ser mais... a gente não vai ter mais execução da linha 6 porque o nosso laço já vai ter chegado ao final dele. Nossa variável cont já tem o mesmo valor da variável n. Então, no final, o que a gente precisa é estar dando um disp para essa variável fat, já que ela guarda o valor do fatorial. Vou pedir aqui, então, a execução. Digite o valor máximo a ser exibido. Eu deveria ter mudado aqui o contexto do pedido, né? Então, a gente faz isso na próxima execução. Digamos que vocês estejam, nesse momento, aí, enxergando o pedido de um número para ser calculado fatorial. Vou colocar aí o valor 4 para confirmar o nosso raciocínio inicial. Então, retorno 24. Caso eu tivesse calculado factorial através da função nativa do MATLAB, factorial de 4 é 24. Vejam que ambos os valores coincidem. Vou substituir aqui o nosso pedido. Digite um valor para calcular seu fatorial. Pronto, digite um valor para calcular seu fatorial. Vou pedir execução novamente. Vou testar agora o valor 6. Fatorial de 6 é 720. Utilizando a função nativa para comparar, factorial de 6 é igual a 720. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido como funciona essa nossa estrutura de repetição, a estrutura for, e nos vemos numa próxima aula. Até mais, pessoal!